E hoje a convidada é a Tassi Castilho, minha inesquecível da turma 2, se eu não tô enganada, mas vou deixar ela contar pra gente assim que ela entrar. Ela é da Caramelle, Caramelle Bolos, né? Se eu não tô enganada. Caramelle Bolos, isso mesmo. Oi, Tassi, já chegou. Seja bem-vinda, então, à nossa live. Presente pra Obrigada. quem não te conhece, quem é você, de onde você é. Então, eu sou a Tassi Castilho, da Caramelle, sou aqui de Campinas, né, que fica... a gente é meio bairrista, fala que Campinas não é interior porque está a 100 quilômetros da capital, né? E aí o pessoal que é de fora fala assim, então deve ser litoral, porque não é... Eu sou daqui de Campinas, né, no interior de São Paulo. Eu costumo brincar que eu tenho vida dupla, né, porque eu sou coordenadora escola da rede pública, eu sou funcionária pública e tenho a confeitaria. E assim, sou satisfeita nas duas e faço a relação entre as duas o tempo inteiro, né? Então, para mim, eu já acostumei com Com essa isso. rotina. A confeitaria sempre foi uma paixão minha, sempre gostei. Aprendi a gostar porque minha mãe nunca gostou de cozinhar. E olha como que a vida acaba traçando caminhos, né, que a gente não imagina. O meu irmão fez gastronomia em São Paulo, só que ele não exerce. Olha. E eu fiz técnico em alimentos, né, pela Unicamp, no ensino médio, e eu falava, nossa, pra que eu vou usar isso? Pra que eu tenho desenho técnico, tenho que saber o motor da batedeira? E hoje em dia eu preciso saber que eu tenho que ter duas batedeiras, uma para bater massa X e outra para bater massa Y. Então, as coisas vão acontecendo. E depois de um processo de depressão e síndrome do pânico, eu acabei me encontrando na confeitaria, digamos, um remédio para o meu sofrimento. Né? Então, assim, eu fazer e levar amor para as pessoas em forma de bolo e de doce, me tirou da síndrome do pânico. Que delícia. Então, que eu lutava aí há muito tempo. E eu fiz vários cursos, fiz o da Bruna, foi através da Bruna que eu te conheci, conheci a Simone, né? Então, e aí a gente vai fazendo as redes. Vai a rodinha. Vai a rodinha, né? E aí eu pensava assim, eu falava assim, não, a Veri tem o estilo dela, a Bruna tem o estilo dela, então eu comecei a observar, né, como eu fiz letras na faculdade, e a gente faz uma disciplina que chama análise do discurso. E aí eu comecei a observar, eu falei assim, bom, vou começar a observar o que pessoas que têm destaque, o que elas têm, qual que é o diferencial. Legal. Porque você faz bolo, você faz doce. E muita gente faz, né? E muita gente faz, e é muito comum isso, né? A maioria, assim, tem muita confeiteira que me segue também, porque eu trabalho muito com criatividade, inovação, esse tipo de coisa. E aí eu falei assim, bom, então como que eu vou me destacar? Então, eu fiz o curso de bolo com a Bruna. Aí. A gente já vai voltar, mas eu quero saber. Mas antes eu quero saber, você me conheceu através da Bruna, e aí o que te fez entrar no meu curso? Então, aí eu comecei a ver o material, né, as suas lives, e aí eu me lembro que na primeira turma eu não entrei, porque você tinha feito na sequência 2 cursos com a Bruna. Eu acho até que a gente falou na época, né, por causa disso. Aí eu me lembro que aí teve o outro curso, e aí eu comecei o seu curso junto com o da Simone, foi logo, acho que a minha turma foi logo junto com a da Simone, e eu falei assim, não, eu quero aprender as técnicas, eu quero aprender, porque assim, entre indas e vindas na confeitaria, eu já tenho aí uns 13 anos, que eu fui, voltei, parei, tentei sociedade com meu irmão, enfim. Aquela história toda que às vezes a gente faz. E me identifiquei muito com a sua história, né? De quase falir e tudo, e como que... E eu sou muito metódica. Então, essa parte de ser muito regrada, né, tem Ai, gente, agora me fugiu o nome. Tem um contrato para isso, um para aquilo, deixar as coisas muito escritas. Isso já faz parte da minha rotina
tanto na parte educacional, né, em que eu coordeno, eu sou coordenadora da segunda maior escola de Campinas. Campinas tem 1.200.000 habitantes, então eu tenho 60 professores. Eu tenho que me organizar, eu tenho que documentar tudo. Não dá conta. Senão eu não dou conta. E aí eu trouxe isso para a confeitaria também. Primeiro, essa questão da organização. Você tem uma jornada dupla, você tem que ser mais organizada ainda, senão você não tem vida. Exatamente. E aí a pessoa fala assim, nossa, como que você dá conta? E sábado, depois do meio-dia e o domingo, raras exceções, eu tiro para fazer nada. Para ver série, o tripé escorregou. Para ver série, para ler, para fazer qualquer coisa com as crianças. Eu tenho 2 filhos. Então, eu sempre tive que ser muito organizada. E essa organização, negócio de falar, olha, é assim, não é mundo de fantasia, não é aquela coisa que a gente vê, por exemplo, no Bake Off, aquela tenda linda, maravilhosa. Confeitaria na vida real não é isso. Inclusive, acho que foi ontem que eu mostrei que eu fui fazer manteiga com nata, porque eu uso buttermilk para fazer o red velvet. E aí teve gente que falou assim, mas não dava para usar o mixer, mas não dava para pôr um plástico. Eu falei, gente, fazer manteiga faz bagunça. Mas faz parte. Sim. Né? A vida real é isso. Então tem hora que você vai testar uma receita e não vai dar certo. Enfim, as coisas acontecem, né? Não é da noite para o dia. Não tem mágica. É você testando, é você tendo método, né? Eu me lembro que, assim, durante muito tempo, uma das coisas que o método, eu falo que se não tiver método, não faz. Sou apaixonada por bala de coco, que me lembra muito a minha infância. Minha madrinha era boleira de casamento e tinha jornada dupla, aprendi a fazer qual. Mas, assim, às vezes, queimava a mão, não dava certo, açucarava. Quem já fez bala de coco sabe o drama que é. E aí eu falei, não, peraí, não pode ser só testando do jeito que eu aprendi com ela. E aí eu fui testando com termômetro, usando o que a gente tem de tecnologia, gente, a temperatura. Hoje em dia, eu faço bala de coco em meia hora e não estrago uma receita mais. Por quê? Porque, baseado no que eu aprendi, eu estabeleci um método. Não, que temperatura que eu preciso dessa calda? Que temperatura eu consigo puxar que não vai queimar a minha mão. Porque métodos que vai dar a gente desenvolve aprendendo, não tem como. E é por isso que eu acho muito feio quando um profissional vem te ensinar método sem que ele tenha vivido a realidade da profissão. Será que foi isso que fez um diferencial para você querer entrar no método Doces Inesquecíveis? Eu acho que sim, a questão do método foi assim, fundamental, né? A questão do método e ensinar assim, a parte da realidade. Como calcular preço, como a questão de estoque, de produtividade. Hoje em dia, eu estou sozinha no meu ateliê, né? Porque a gente está numa situação de pandemia. E, olha, para você ter ideia, hoje eu tenho um plano de assinatura de bolos aqui. Que até eu fiz uma live com a Simone falando disso. Hoje, eu já assei, aqui no ateliê, eu já assei 15 bolos. Hoje, já assei 15 bolos, fora doce, fora decoração de bolo. Então, assim, eu me organizo e, né, então, na segunda-feira você vai pegar para organizar toda essa parte, e foi muito importante para mim isso. E a questão de fornecedores também, e dicas, né, assim, até eu postei esses dias, aquelas toalhinhas que você usa, que é de salão de beleza, mas que é super útil. Sim, coisas que eu só uso ela. No dia a dia, né? Porque é normal a gente não conseguir parar para analisar certas coisas, é normal. E eu me lembro que o negócio do curso que você falava da questão das casquinhas de chocolate, que você acabou terceirizando, que era mais viável e tal. Né? E a gente sabe que precisa de água quente e tal. Aí quando eu fui fazer o ateliê, a primeira coisa que eu falei, vai ter uma torneira de água quente. Por quê? Aí a torneira de água quente está ali. É impossível trabalhar com doces sem água quente. Né? Então, a primeira coisa, tem que ter isso. Então, assim, todas essas coisas, eu acho que foi, assim, preponderante na hora de eu optar pelo curso, né? Assim, de querer aprender técnica. Eu tenho muitos livros, eu sempre estudei muito.
Como eu fiz técnico em alimentos, então tem um livro que até indiquei na quarta-feira, eu fiz uma live falando de conservação a vácuo, que é um método que assim, eu já conheço há bastante tempo. Método de conservação foi onde eu fiz o meu estágio no ensino médio, e depois eu fui trabalhar dando aula de italiano, que eu sou professora de italiano também, numa empresa que fazia bomba a vácuo. Então, eu tive contato com o vácuo, e aí eu resolvi trazer isso para a confeitaria. E tenho tido, assim, otimização de tempo e tudo. Mas só que para isso, você precisa saber da química dos alimentos. Não é qualquer coisa que você pode congelar. Vai congelar gema de ovo. Não é bem assim, né? Exatamente. E aí tem livros técnicos. Às vezes o pessoal fala assim, mas como é que você inventa esses sabores, né? Mistura as coisas. E eu falo assim, gente, tem uma lógica, não é misturar simplesmente, né? Eu vou misturar e vou ver o que dá. Não é assim. Eu falei sobre tem que isso saber na as live propriedades. ontem, sabia, Tassi? Porque eu até falei que Picasso, ele era um pintor excelente, ele pintava traços perfeitamente. E ele, só depois que ele foi fazer do jeito que ele era, que é com o olho aqui, o nariz aqui, a boca lá, ele desconstruiu. E uma vez perguntaram pra ele, né? Porque é feio, né? Tipo, você olha o trabalho de Picasso, a primeira impressão é que é feio. Depois que você começa a entender, né? Ele falou, mas para poder desconstruir, você tem que aprender a construir. Você não pode desconstruir aquilo que você não sabe. Exatamente. E inclusive eu falava disso, eu não sei se foi na live ou se foi no canal do Telegram que eu tenho com algumas pessoas, e eu falava assim, primeiro, para você aprender algumas coisas, você tem que fazer, usar o mesmo mecanismo quando quebra um chuveiro na sua casa e não tem ninguém para consertar. Você tem que desmontar, ver como é que é o funcionamento e aprender a montar. Ou quebra-cabeça, que você já usou essa analogia com o quebra-cabeça, né? E, inclusive, quando eu dava aula de redação, eu falava para os alunos, não adianta você querer sair escrevendo à torta e à direito se você não sabe a estrutura, se você não sabe como encaixar cada peça. Exato. Se um pedreiro não souber como ele mistura os elementos, a parede não vai ficar em pé, não vai ter estrutura. Por isso que a base é importante, né? E você não faz muito doce, né, Tassi? Você faz mais bolos. Eu faço mais bolos, né? Agora, esse tripé aqui daqui a pouco vai me dar um baile. Agora, em setembro, eu vou participar de uma feira virtual de noivas. Ai, que legal. Que assim, a coordenadora já me chamado para feira física e acabou não acontecendo, agora vai ter a feira virtual. Eu faço mais bolos, o meu foco é bolo, mas doce também. Então, assim, o que eu vou dar dois exemplos que eu acho que ilustra bem. Eu me lembro que eu não lembro agora se foi no curso ou se foi numa live que você ensinou um brigadeiro de frutas vermelhas. Uhum. Era um brigadeiro, uma ganache, né? E foi numa live, né? E aí, eu falei assim, tá. Aí eu fiz o brigadeiro, gostei bastante. E aí, eu acabei criando uma receita de um blonde com pasta de amendoim e amendoim, né? Aí eu falei, gente, americano adora pasta de amendoim com geleia. Eu vou unir as duas coisas. Aí eu uni as duas coisas e fiz um bombom com o blonde e eu. Acho que na época acho que até te marquei. Eu lembro. E você repostou tudo. Então, assim, você tem que ter conhecimento da cultura mundial também, para que você... Então, assim, não é só saber reproduzir muito bem uma receita. Você tem que saber, primeiro, a parte da confeitaria clássica, a base da confeitaria clássica, isso é importantíssimo, né? Porque senão você fica o quê? Reproduzindo receita. E aí você fica brigando por preço. Exatamente, daí não se diferencia no mercado. Não se diferencia. Por exemplo, a minha proposta era uma confeitaria afetiva, né? E que fosse pensar, então, qual que é a minha proposta? Quando você, por exemplo, você me contratou para um evento seu. Então, você me contratou para um aniversário, esse aniversário vai ser depois do almoço, vai ser à tarde, vai ser na primavera, enfim. Eu vou pensar todo o cardápio voltado para isso.
Pra Então, combinar com eu o penso momento. exatamente. Adianta eu colocar uma ganache super pesada, colocar coisas que são mais adequadas para a noite, colocar, por exemplo, alguma coisa alcoólica? Não. Então, inclusive, eu fiz um aniversário que o tema era suculentos e era bem isso, à tarde. Então, eu peguei todas essas referências de chá, de especiarias e trouxe, né, para aquele momento. Então, eu gosto de pensar o quê? Com exclusividade. Pensar na pessoa, pensar no momento que vai E ser a olha que festa. interessante, né? E, Oferecer um serviço exclusivo faz você poder cobrar mais caro. Você cobra melhor por conta disso? sim, aqui em Campinas, eu atendo o público B+, e A. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho clientes que não me perguntam preço. Elas encomendam e depois mandam um comprovante. Simplesmente assim. Por quê? Porque sabe o diferencial do meu trabalho. Tá muito legal. Você Sabe conseguiu que se eu posicionar. constantemente eu me posicionei, o quê? Fazendo cursos, mostrando que tem conhecimento. Então, sempre eu estou pesquisando. Por exemplo, o Red Velvet, que é um bolo que eu adoro, eu faço extrato da beterraba, Você faz o eu Red uso Velvet farinha mesmo. orgânica, ou Red Velvet mesmo. E aí, assim, eu já fiz vídeo ensinando a fazer esse extrato de beterraba, entendeu? Faço com o buttermilk É, a mesmo, receita porque original. a receita original, né? Então, eu até brinco, eu falo assim, tem que ter a minha assinatura, a pessoa tem que olhar para o meu produto e primeiro enxergar a Tassi, falar assim, não, é um produto da Tassi, primeira coisa. E segundo, eu faço, até hoje eu estava conversando sobre isso com meu filho, com relação à lição de casa, esse tipo de coisa. E eu falei assim, a gente tem que fazer o nosso melhor. Não importa se você vai fazer uma faxina, se você vai lavar um carro, lavar uma louça, fazer o seu melhor em tudo, Eu né? acredito muito E nisso. eu trago muito isso. Se eu não sei fazer, tem coisa que eu não faço. Tive uma cliente, no Dia dos Namorados, ela me mandou uma mensagem, não era cliente, era uma pessoa que me conhecia e me mandou mensagem e falou assim, você faz bolo de tsunami? Meio-dia ela queria o bolo para tarde. Aí eu falei, olha, os meus bolos têm um período, né? Eu demoro no mínimo 3 dias para fazer um bolo, tem toda uma estrutura e eu faço. Aí eu falei assim, eu não falei que eu não fazia bolo de cenoura, eu falei assim, eu faço bolos caseiros, faço naked cake, bolos em buttercream, somente. E eu já tinha postado alguma coisa assim que, por exemplo, tsunami, o bolo em si é o de menos, mas o nome eu acho muito ofensivo, porque remete a uma tragédia, É verdade. né? Então, e aí eu sei que essas coisas é que fazem você se posicionar. Não é porque o cliente quer tudo que você vai aceitar tudo. Hoje eu disse não para uma cliente. Ela mandou mensagem umas 11 da manhã que ia para hoje, doce. Falei, não tenho como, né? Não é assim, não consigo fazer mágica, né? E até porque minha produção tá menor essa semana. Eu preferi deixar as minhas funcionárias mais em casa essa semana, porque eu sabia que era uma semana que eu queria estar muito focada nas aulas, né? E não tem o que fazer. Eu não vou parar tudo agora para ir lá. Então, às vezes, esse posicionamento também é interessante. Você mostra o teu valor também perante o cliente, né? E eu acho engraçado que assim, houve uma época em que as pessoas falavam assim, eu quero um bolinho. Quando fala bolinho, você já entende que a pessoa quer alguma coisa com um preço mais acessível. E aí eu falava assim, olha, eu faço bolo com massa X, chocolate Y, e cobertura tal. Eu não faço bolinho. E até eu brinco, né? Eu falo, ó, você quer comer bolo? Às vezes eu falo até pra minha mãe, né? Porque minha mãe falou assim, faz um bolo simples pra eu tomar café. Eu falo assim, mãe, bolo simples você compra no supermercado. Na padaria que tem... Eu moro em frente a uma padaria. Eu falo, na padaria tem bolo simples. Né? Então, e aí o que eu fiz? E aí eu fui o quê? Fui estudar
a questão de especiarias, de alimentos, o que harmoniza com o que. E aí é até engraçado que esses dias eu estava vendo um livro, aqueles da União, eu não sei se você se lembra, que a União lançava, né, aquelas coletâneas. Então, e aí eu tirei lá da casa da minha mãe, que ela comprou e nunca usou aquilo lá. Ela nunca gostou de cozinhar. E aí eu tava vendo, lembrando, né, os casamentos antigamente, era o quê? Era, por exemplo, nozes. Então fazia o bolo com nozes, com recheio de nozes, ou seja, ficava aquele bolo. Nozes! Pura nozes, Não tinha surpresa, né? Não tinha aquela surpresa. Então, eu falo que a gente tem que surpreender o cliente, mas né? Para ele muito, gostar. Né? O paladar também mudou ao longo dos anos e tudo, né? Então... E a gente vai... E assim, tem a ver com a questão da região. E eu acho, né? Por exemplo, aqui eu tenho um doce que é o Romeu e Julieta, que é um brigadeiro com goiabada, que faz um sucesso. Tem lugar, por exemplo, que pode ser que não faça. Aqui a gente raramente vende algum doce Romeu e Julieta. O curitibano não gosta de goiabada. Então, é o perfil. E aqui, assim, goiabada é muito comum, né? A gente tem muito pessoal de Minas vem muito para cá, né? E tem esse contato muito próximo com Minas. Então, assim, queijo com goiabada você encontra em das mais variadas formas aqui. Então, você tem que o quê? Ir também educando o seu cliente. Hoje em dia, e eu tenho, assim, no meu cardápio, eu tenho umas combinações. Eu tenho, por exemplo, um bolo que ele é com uma massa de castanha do Pará e laranja. E o recheio dele é uma ganache com carambola, pisales e mel. Que legal, hein? Deve ficar uma delícia. Então, é uma coisa assim, é uma coisa diferente. E aí, assim, todo mundo vai me perguntar, mas o cliente vai querer o diferente, vai querer experimentar um negócio que ele nunca comeu na vida? A gente educa o cliente. De que forma? Oferecendo, se você vai lançar um produto novo, você faz degustação, né? Dá para ele degustar. Ou, por exemplo, eu tenho assinatura de bolo. Então, os clientes da assinatura de bolo, toda semana ele recebe um bolo diferente, ou de minha autoria, ou da Confeitaria Mundial. E aí isso também me dá liberdade para criar as receitas. Muito legal, isso é uma oportunidade muito boa para você poder ser criativa na cozinha. Porque deixa eu te falar agora então sobre criatividade, o meu ponto de vista, tá? A gente vai agora ter um papo sobre isso, eu acho muito legal isso. Eu entrei na cozinha com a minha mãe e a gente teve que ser criativa para fazer o nosso primeiro cardápio. A partir dali, a gente foi, tipo, umas coisas a gente copiou, que a gente aprendeu em curso, outras coisas a gente adaptou. Aí, assim, a cada ano eu ia lá, eu testava, sei lá, 5, 10 receitas novas, daí eu fazia degustação, colocava pro pessoal lá e 2 eu implementava. Sempre fui fazendo assim. Então, meu cardápio de hoje, ele é pouca coisa diferente do que ele começou há 12 anos atrás. Mudou, evoluiu? Claro! Mas, assim, poucas coisas eu não fazia lá no meu começo. O curitibano também é bem conservador, assim. Mesmo o meu cardápio tendo coisas bem diferentes, né? Mas a gente acabou fazendo dessa forma. E eu falava pra minha mãe, já ano passado, ano retrasado, acho que até mais tempo que isso. Eu falava pra ela, nossa, mãe, meu sonho é poder dar aula. Porque quando eu puder dar aula, eu vou poder ir para meu laboratório e vou poder inventar. Porque minha cabeça fervia de ideias. O problema é que eu não tinha tempo. Eu tinha que vender, eu tinha que entregar. E eu ficava naquele mundinho daquelas 20 receitas, que eram as 20, 30, 40 receitas, que eram as receitas que a gente só fazia. E eu acho que muita confeiteira, às vezes, se encontra nessa situação. Ela fala, caramba, né? Eu quero inventar, eu até tenho criatividade na minha cabeça, mas eu não sei em que horas do meu dia que eu vou conseguir encaixar uma coisa criativa no meu dia. E a tua ideia de fazer uma assinatura de bolos é muito interessante, porque daí a pessoa, quando ela faz assinatura, ela não escolhe o sabor, né? É o que você mandar. E é a tua chance de criar. Muito legal. E é engraçado que, assim, tem uma cliente que ela tem assinatura de bolos e a filhinha dela já fez 1 ano, mas ela quer continuar todo mês tendo bolo do mês de aniversário.
E aí ela falou assim, tá, esse final de semana eu quero o da assinatura e quero o bolo da Júlia de 13 meses. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, que sabor você quer? Aí eu mandei, porque eu tenho um cardápio padrão, né? Ela escolhe a massa e o recheio. Eu falo assim, eu posso te sugerir alguma coisa? Você quer uma sugestão? Sempre ofereço. E aí eu falei assim, e decoração? Ela falou assim, Tassi, eu adoro a assinatura para ter a surpresa de que bolo vai ser. Olha que legal. Porque vai com uma cartinha manuscrita e tal, né? Hoje eu quebro esse tripé, velho. E aí eu mando uma cartinha manuscrita, se é da confeitaria mundial, eu conto a história daquele bolo. Então, esses dias eu coloquei um Havani, que é um bolo grego. Então, eu sempre gosto de contar a história ou falar alguma coisa, né? Como eu sou da área de letras, eu acabo escrevendo, né? Não tem jeito. E ela falou assim, eu adoro isso, eu adoro. Ela falou, eu tenho todas as cartinhas guardadas, pra mim é uma delícia. Que legal. E aí, agora com os doces, porque assim, eu também faço os doces. Hoje mesmo eu vou entregar para um aniversário, vai ser o bolo e os doces. E uma coisa que fez com que eu adequasse ao perfil do meu público e ao que eu queria. Foi o fato, por exemplo, no curso, de você falar o que você achava que tinha que ter numa mesa de casamento. Então, tem que ter um alcoólico, isso, um aquilo. E aí, o que eu percebi aqui? Como é uma cidade universitária, a gente tem a Unicamp, enorme, tem a PUC, né, também enorme, e proximidade com São Paulo, e várias multinacionais, a gente tem gente de todos os lugares, né? Então, é um público aberto à experimentação. É lógico que tem os mais tradicionais, mas é um que gosta. E eu acabo usando isso a meu favor. E ainda mais agora na pandemia, gente, você não vai num restaurante X e você quer ter a experiência, por exemplo, abrir um restaurante... degustação, né, que eles têm, eu adoro essas coisas. Abri um de comida venezuelana aqui, e eu falei pro meu filho, caminho da escola dele, né, antes da pandemia, eu falei, Gabriel, precisamos vir aqui, porque eu quero saber o que é comida venezuelana. Então, eu gosto de experimentar, eu gosto dessas experiências. E aí, então, eu falo, olha, já que não tá podendo ser, vamos ter experiência em casa? Agora, pro Dia dos Pais também, é uma proposta de uma experiência, né, de vivenciar uma experiência em família. E aí, com os doces, eu pensei assim, tem muita gente vegana e vegetariana aqui. E aí, o que acontece? Quando alguém que tem alguma intolerância ou por opção não come, vai numa festa, a pessoa ou leva o que ela vai comer ou fica sem comer. Então, quando eu proponho, por exemplo, uma mesa de doces hoje, eu sempre penso em algum doce que não tenha nada de origem animal. Porque aí eu consigo atingir o vegano e vegetariano, por exemplo. Né? Então, eu penso, por exemplo, eu já fiz uma verrine que tinha doce de cidra, que era uma coisa que eu como desde criança. Era uma verrine que tinha, era com doce de cidra, era um creme de coco, né, com leite de coco, e tapioca. Então, deu um sabor assim, e não tinha nada de origem animal ali. E isso tem feito também o diferencial. E aí eu trago isso também para os bolos inclusivos. Veganos, principalmente, eu tenho feito experiências, né, e trazido essas opções. É muito legal. Porque aí você une todo mundo. Né? Mas é uma educação. Então, por exemplo, quando eu vou lançar um doce novo, o que eu falo? Falo, olha, esse mês, como é lançamento desse doce, ele vai estar com valor promocional. Para quê? Para que o meu cliente queira experimentar. E se está no valor promocional, isso atrai. Sempre. Né? Então, são estratégias, assim, e todas as coisas, assim, coisas que eu peguei no curso, e eu falo que é mais ou menos um movimento antropofágico, né? Que os modernistas pegavam e transformavam aquilo numa cultura própria. Então, eu tento pegar o conhecimento dos cursos que eu faço, transformar aquilo numa linguagem minha, né? Numa voz autoral minha. Então, acho que isso que é muito importante, que faz a pessoa se destacar. Que fez, por exemplo,
você se destacar, que fez a Bruna se destacar e tantos outros. Sim, é personalidade, né? Eu tava vendo hoje um pedacinho de uma live de uma pessoa e eu achei assim, eu fiquei até olhando, falei, poxa, acho que tinha poucas pessoas, 2, 3, 4 assistindo. E aí eu achei ela tava muito artificial, querendo aparecer quem ela não era. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas buscam autenticidade, a gente ser o que a gente é e refletir isso no que a gente faz. Então isso é muito legal e é uma lição muito boa mesmo. Eu acho que a gente tem o quê? Que agregar conhecimento. Nessa quarentena, eu fiz 6 cursos, para você ter ideia. 3? Fora aquilo... 6. Fora aquilo que eu... fora o que eu já estudo, assim, de livros, né? Tem que fazer, não tem então, jeito. Acho que... Quem quer crescer precisa estar sempre em constante estudo, porque isso vai te possibilitar realmente estar um passo à frente, isso é fato, a gente sabe que isso é real, né? E eu falo assim, que tem que abrir a mente, né? Então, abrir a mente em que sentido? Você olhar além da confeitaria. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa só fica olhando coisa de confeitaria. Só coisa de confeitaria, só coisa de confeitaria. E, por exemplo, a hora que eu olhei para uma tecnologia, uma inovação da bomba a vácuo, que é utilizar, né, a técnica da embalagem a vácuo, que é utilizada em outros segmentos, e por que não trazer para minha confeitaria? Para ter mais durabilidade dos produtos e tudo mais, né? Não, e assim, e aí eu fui estudar, né? Eu já tinha um conhecimento de conservação de alimentos, eu fiz, meu estágio foi na parte de congelamento. Fiquei 1 ano e meio na parte de congelamento. E aí depois eu tive contato com a tecnologia do vácuo. Falei, gente, por que não? E fui fazer os testes, e fiz testes de prateleira. Você tem que fazer. Só que assim, o que é um negócio que dá trabalho. Se você quer se destacar, você tem que fazer o quê? Estudar. Exatamente. Quem passa no vestibular das grandes universidades? Conta pra mim mais uma coisa, mas durante agora a pandemia, estuda. você tá trabalhando ainda ou você tá... Muito. Com o trabalho normal, né? Não trabalho de doces, com o trabalho da escola, vocês estão trabalhando? Tô. Então, você tá realmente a gente faz teletrabalho, né? As escolas estão fechadas. E o que acontece é o seguinte, eu tenho... O meu horário na escola, né, no presencial, seria das 2 da tarde às 11 da noite. Né, esse é o meu horário, porque é o horário que eu revezo com o Jean, que ele dá aula em cursinho, então ele dá aula de manhã, a gente reveza com as crianças, né? E então de manhã é só por conta da confeitaria. Aí, por exemplo, agora eu estou fazendo a live, mas eu já avisei os professores, né? Eu falei, olha, eu não vou poder atender nesse período, avisei meu diretor. Então, eu entro, né, entrei em teletrabalho antes, dei a pausa agora e retorno. Então, aí eu fiz toda a minha produção de manhã e agora, que eu vou estar em teletrabalho, aí o meu marido faz as entregas. E na pandemia, foi assim, a gente está tendo mais trabalho na escola, porque é uma tecnologia nova. É uma tecnologia nova e para segurar a criança, assim, na escola eu tenho alunos de 6 a 50 anos, porque eu tenho até educação de jovens e adultos. Eu tenho todas as faixas etárias. E é uma clientela que tem dificuldade em acessar a internet, né, e as redes sociais de uma maneira geral. Então é complicado. Mas é o que eu falo, se você se organizar, né, eu me satisfaço nas duas. Se você se organizar, mas o que é organizar? Não é pegar... Eu tenho acho que umas 3 agendas. Eu faço meu planejamento de agosto, está todo pronto. Tem que ser feito. Eu tenho planejamento mensal, eu tenho planejamento semanal. Então, eu tenho planejamento até dezembro, eu tenho coisa planejada.
E é uma coisa que às vezes fala assim, ah, fica perdendo tempo fazendo planejamento. É a melhor coisa. Gente, tem que fazer, não tem jeito. É a melhor coisa. Você planeja para ganhar tempo. Não tem. Não existe nem o que falar. Exatamente. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais, pedir para você, se você pudesse mandar um depoimento mesmo, pensando naquelas pessoas que não sabem se vale a pena entrar aí no método Doces Inesquecíveis, o que você diria para eles? Eu diria que vale muito a pena porque não é só receita. Não são só receitas. É todo um processo para você conseguir estruturar a sua confeitaria. Então, se você pensa em ter uma confeitaria, se você pensa em ter um negócio, você tem todo o material ali. Você tem tudo passo a passo. Né? Você consegue assim, ó, falar assim, eu quero começar na confeitaria agora. Resolvi na pandemia. Não sei por onde, não sei caminho. Gente, tudo. Pensa em tudo. Tudo que você tem que fazer, todos os passos. Tanto a questão administrativa, a questão de formalização e receitas, tudo. E o melhor é que a gente sempre está tendo atualização, né? Sempre está tendo as coisas atualizadas. E é um material riquíssimo. Só que não adianta, né, velho? Aí é a questão da coordenadora, da professora falando. Não adianta comprar o curso, gente, e não assistir as aulas e lá só pegar a receita. E aí manda mensagem, não deu certo. Exatamente. Como tudo na vida, né? Porque tem a técnica. Então, eu acho que isso é importante. Então, quem pensa em se destacar e fazer de uma maneira séria, tem tudo o que precisa ali. Tudo. Muito obrigada. Que agradeço. Foi um prazer conversar com você. A gente ainda vai fazer outras lives com toda certeza. Tenho certeza que tem muito que você consegue agregar para o pessoal também, com o teu conhecimento e tudo mais. Te desejo muita sorte aí. E, obrigada. Eu tenho certeza que você está trilhando um caminho muito legal. E quem sabe, eu acho que daqui a um tempo você vai me dizer que você saiu da escola. Hein? Algo me diz. Então, quem sabe, né? Quem sabe? A gente nunca sabe os caminhos, né, que Deus planeja pra gente. Mas, assim, eu me surpreendo hoje em dia com os frutos que eu tenho colhido. Mas é fruto que não é sorte, como as pessoas acham, né? Não, é estudo. Se eu mostrar o que eu tenho de livro, o que eu investi em livro, o que eu investi em tempo de sentar e estudar. É dedicação, então, né? É dedicação. Se você quer se destacar, se você quer se diferenciar, você tem que se dedicar e procurar quem já passou por aquilo. Não adianta você procurar gente bonitinha que tá aí pra, né, ensinar truquezinho. Tem muita gente assim, né? Tem que encontrar gente que tenha realmente respaldo de mercado. Você tem toda a razão. Exatamente. Muito obrigada, Tassi. Foi um prazer. Eu que agradeço. Que bom que agora a tua internet tá Beijo, funcionando.